Eu quero convidar você para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor esta noite. Deus tem algo a falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o Novo Testamento comigo, em nome de Jesus. Tem uma palavra que Deus trouxe ao meu coração nesse dia de hoje. Eu quero trazer com você esta palavra de um momento muito específico da vida de Pilatos e Jesus. Um encontro que foi extremamente marcante para a história. Mateus capítulo 27, versículo 22, diz assim, a boa e perfeita palavra de Deus. Tornou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus que se chama Cristo? E disseram todos: seja crucificado. Na minha tradução diz assim: o que farei então de Jesus chamado Cristo? É uma pergunta, a gente pode falar essa frase juntos, vamos lá? 1, 2, 3. O que farei então? Foi um ensaio bem primordial, a gente pode melhorar. Vamos mais uma vez, 1, 2, 3. O que? De Jesus chamado Cristo. Amém. Deus, aqui está a tua palavra, fala conosco neste momento. Sei que o Senhor tem algo a revelar aos nossos corações através da tua bendita palavra. E eu te peço nesta noite, Senhor, fala conforme a gente precisa ouvir. Talvez a gente hoje queira ouvir coisas, mas eu sei que o Senhor pode falar conosco. Então eu te peço nesta hora, inunda o nosso coração, nos transborda para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, fique à vontade. Esta pergunta que li neste versículo número 22 é uma pergunta feita por Pilatos. Quem era Pilatos neste momento? Governador romano. Ele tinha que fazer a decisão final quanto ao destino de Jesus Cristo. Momento onde Jesus foi levado a ser condenado, foi levado ao julgamento e assim consecutivamente condenado. E quando chega diante de Pilatos, ele não sabia mais o que fazer. Jesus, ele tinha sido julgado pelo tribunal judaico. Ele já havia passado por esse julgamento e o condenaram por blasfêmia. Ele tinha sido levado perante Anás e Caifás. Ele havia sido levado perante Herodes. E agora ele era conduzido de forma apressada, rápida. Ele foi conduzido durante aquela madrugada para Pilatos. Naquela sexta-feira do ano 31 da nossa era cristã. Naquela sexta-feira do ano 31 da nossa era cristã. Jesus é levado na madrugada daquela sexta-feira. E diante de Pilatos ele estava, quando Pilatos faz uma das perguntas que talvez seja uma das mais confrontadoras da história. Pergunta que a forma como nós a respondemos pode mudar o destino da nossa alma, ou o destino da nossa vida. A forma como nós respondemos a pergunta que Pilatos faz pode fazer com que nós sejamos salvos ou perdidos. A resposta que nós damos à pergunta de Pilatos pode fazer com que a gente seja destinado à perdição eterna ou à salvação. E Pilatos não sabia como fazer. Por isso ele formulou a pergunta. Na verdade ele não tinha uma posição definida e ele agora joga isso diante do povo. E talvez de forma solene até, parecendo ser uma coisa boa, ele faz uma pergunta e joga a batata quente na mão do povo. Ele joga uma indagação que mudaria a história, ou talvez que cairia o peso da história sobre a multidão. Ele diz a palavra de Deus que naquele momento, de forma solene, ele faz uma pergunta à multidão dizendo: o que farei de Jesus chamado Cristo? Ao pronunciar estas palavras, ao dizer isto, Pilatos constitui então uma pergunta, como já disse, das mais importantes, tornando-se também uma pergunta universal, tornando-se uma pergunta para todos os homens, tornando-se uma pergunta para todos os povos: o que farei de Jesus chamado Cristo? Qual é a posição que eu tenho sobre Cristo a partir de então? Pilatos faz interrogação, e essa interrogação me faz hoje entender que todo ser humano vai passar por ela, que todo ser humano vai passar por essa pergunta: o que fazer de Jesus? Ou o que fazer com Jesus?
como tratar a situação de Jesus na sua vida. E uma coisa interessante é que diante desta pergunta de Pilatos, ninguém escapa. Ninguém escapa diante da pergunta de Pilatos. A salvação do ser humano não está ligada às suas boas obras. A salvação do ser humano não está ligada apenas em ser bonzinho. A salvação do ser humano não está ligada em você ser um monge que separou sua vida inteira no mosteiro, lá no Tibete. Não, isso não quer dizer que você vai ser salvo. Mas a resposta dessa pergunta diz a sua salvação ou não. Não é a sua vida dentro da igreja, dizendo assim: eu cumpro tabela, não perco um culto, eu sou dizimista, eu sou membro de uma igreja. Não, eu ando na famosa, que o pessoal diz, na famosa doutrina. Eu sou tudo certinho e por isso eu sou salvo. Não, não é isso que define a sua salvação. Todos vão ter que responder esta pergunta um dia: o que faremos de Jesus chamado Cristo? Como nós lidamos com Jesus? Onde Jesus está na nossa vida? Qual é a posição que Jesus tem? Se sua vida tivesse um pódio, onde você colocaria o mestre? Se sua vida tivesse uma escala de prioridades, aonde Jesus estaria? Tem uma música, eu não me lembro, se não falha a memória, era uma música que tocava nos Big Brothers aí, que eu ouvi por um relance, e falava sobre isso, que até da minha religião eu mudaria, a minha fé eu abandonaria, uma coisa assim, não me lembro com exatidão. E um dia eu meditando, eu passei por aquilo ali, eu assisti, vi um pedacinho da música, eu falei: peraí, como é que é o negócio? E eu percebi que a fé de muita gente hoje tem preço. Eu percebi que a vida cristã de muita gente hoje é pagável, é comprável, é trocável. Me lembrei de Esaú, quando tinha um prato de lentilhas na sua frente, nas mãos do seu irmão Jacó, ele estava com fome, e pela fome de um dia, ele troca a sua primogenitura, ele vende, ele negociou. E eu comecei a meditar sobre isso aqui, gente. Deus começou a ministrar fortemente ao meu coração. Essas palavras ou essa pergunta vai dizer o destino da nossa vida para o futuro. A resposta dessa pergunta vai definir onde é que nós vamos passar a eternidade. Talvez eu poderia hoje trazer uma mensagem bem fresquinha e bonitinha para você, mensagem bem suave, batendo nas suas costas, passando a mão na sua cabecinha e dizendo assim: você vai receber vitória, você vai para casa feliz. Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para te realizar. Deus não te chamou para você ser um motivadinho de Jesus, Deus te chamou para ser transformado. O que muda o mundo não é a nossa motivação, o que muda o mundo é a nossa fé. Aleluia! Eu posso até ser feliz, ser alegre, sorrir e mudar o ambiente à minha volta, mas o que vai mudar as pessoas à minha volta, mudar a vida espiritual das pessoas à minha volta, é a fé que há dentro de mim. E hoje é uma pergunta para você: o que você faz de Jesus chamado Cristo? Onde Jesus está na nossa vida? Aliás, onde Jesus está na igreja. Há poucos dias atrás eu fiz um pedido, e nós tínhamos esta imagem guardada, e eu trouxe e disse: William, por favor, durante todo o culto, deixa o nome Jesus. Vocês repararam que mudou no telão? Eu pedi por todo o culto: deixa o nome Jesus. É bom ter o nome da igreja? É, mas Jesus está acima da igreja. Aleluia. Jesus está acima da denominação, Jesus está acima das placas, Jesus está acima de pastores, Jesus está acima de todo o sistema, Jesus está acima de todas as coisas. E eu disse: eu quero que Jesus seja o nome mais elevado nesse lugar. Quem sabe um dia, né, a igreja poder ter uma torre. Eu sonho com isso, eu sonho. Não é coisa de crente maluco, de pastor doido. Eu sonho de uma igreja um dia ter uma torre bem alta, e nessa torre lá no topo ter aceso em neon durante 24 horas por dia o nome Jesus rodando assim, ó. Toda a região podendo ver o nome de Jesus passando para todo lado. Meu irmão, se há um nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo. E a pergunta hoje é: o que nós fazemos com Jesus? Você consegue disfarçar Jesus na sua faculdade? Você consegue disfarçar Jesus na sua escola? Você consegue disfarçar Jesus no seu trabalho? Um dia um irmão disse para mim: pastor, estou tão feliz. Falei: por quê? Faz 7 anos que eu trabalho na empresa, ninguém descobriu que eu sou crente.
Falei, seu cara de pau. Não, pastor, que eu não sou desse sair falando que eu sou crente. Irmãos, eu não preciso falar. Hoje de manhã, depois do devocional, eu fui para um negócio e estava conversando com a pessoa. Eu nunca falei para esse homem que eu sou crente, nem que eu sou pastor, eu não falei nada. E o homem muito boca suja, palavrões. O homem cheira cigarro forte, fuma, parece uma Maria Fumaça. E conversando com ele, e ele olhando para mim, e ele tocava alguns assuntos, alguns palavrões, baixo calão, e eu mudando de assunto. No meio da conversa ele falou de bebedeira, de cerveja, e falou de noitada, e passou a mulher, ele olhou para ela e falou um palavrão a respeito dela, e eu quieto. De repente ele olhou assim e falou, você não gosta dessas coisas? O que você tem? Eu olhei para ele, só sorri, não respondi nem sim nem não. Porque se eu falar que não gosto, eu estou com problema, né? Sou crente, irmão. Eu só sorri e fiquei quieto. Ele disse, o que você é? Você é diferente, cara. Você parece que é maluco. Você parece que não é desse mundo. Você vive em que planeta? Irmão, aí eu quase que eu saí no Xaramanai, aleluia. Falei, pronto, abriu a porta, receba agora. E eu disse, sabe o que é, cara? É que eu não sou desse mundo. Ele, não. Falei, cara, você não viu como é que minha cabeça brilha? Ao descontrair, quebrei o gelo e comecei a falar de Jesus. Ele falou, sabia, cara, você tem alguma coisa diferente. Eu comecei a falar de Jesus, ele começou a chorar. Eu fazendo negócio de carro, ele começou a chorar. E eu falei, vou voltar para o negócio. Ele, peraí, fala uma coisa para mim. Cara, eu quero ter o que você tem, porque eu sou afastado da igreja, mas mesmo na igreja eu nunca tive o que você tem hoje. Cara, me ajuda. Meu irmão, se a gente se calar, as pedras clamarão. A pergunta hoje de Deus para mim e para você é, o que nós estamos fazendo de Jesus? O que a gente está fazendo com Jesus? Jesus é só a nossa camiseta. Jesus é só o adesivo do carro. Estou cansado de passar por aí e ver carros escrito atrás, Deus é fiel, entrando no motel. Estou cansado de ver gente com camisa de Jesus, dando péssimo testemunho na rua. Estou cansado de ver gente com um carro adesivo assim, propriedade, não é que é? Não, foi Jesus quem me deu. Xingando palavrões do trânsito. Estou cansado de ver isso. E a pergunta de Pilatos foi uma indagação, mas uma dúvida, que ele pergunta, só que perguntou para as pessoas erradas. Ele pergunta para a multidão, o que farei de Jesus chamado Cristo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Como que o próprio Pilatos respondeu a sua própria pergunta? Ele comete 3 erros ao responder a sua própria pergunta. Primeiro erro que Pilatos comete quando pergunta para o povo e responde para si mesmo. O que fazer de Jesus? A multidão dá um grito, crucifica-o. E Pilatos comete o primeiro erro. Ele liberta um criminoso. Liberta alguém que era pecador, criminoso, deveria, de acordo com a lei daquele tempo, morrer. Ele liberta. Segundo erro, ele responde esta pergunta mandando açoitar a Jesus. Ele reconheceu a inculpabilidade de Jesus, a inocência de Jesus mesmo assim. Diz a palavra de Deus, no versículo 23, ele diz que mal ele fez. Eu não vejo nele crime algum, eu não acho nele crime algum. Mesmo assim, mandou açoitá-lo. Terceiro erro de Pilatos, para responder esta pergunta, entregou Jesus aos líderes judaicos e condena Jesus à morte de cruz. Deixa eu dizer algo a você, muitas vezes a gente tem a oportunidade, a faca e o queijo na mão, e a gente perde a oportunidade. A oportunidade de honrar a Jesus, a oportunidade de ser crente. Um casal ia casar agora esse ano, aliás, vai casar no mês de setembro, me procurou no primeiro semestre, disse, pastor, eu quero casar, eu quero fazer na igreja, eu quero que o senhor faça o casamento. Falei, uau, legal, obrigado pela oportunidade de fazer parte da vida de vocês. Porque um pastor, quando é convidado para fazer uma cerimônia de casamento, é um presente para o pastor. Essa é a realidade, né? Primeiro que cerimônia de casamento, a gente pode ser bênção, fazer parte da história do casal. Você pode pregar o evangelho, que ninguém vai embora, é igual velório. O velório é uma bênção pregar, ninguém vai embora, né?
Eu só não faço oferta, mas pregar, até apelo eu já fiz em casamento. E o casal disse: o senhor pode fazer? Eu falei: posso, mas eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quais perguntas? Comecei a fazer. E uma delas foi: vocês vão honrar Jesus no casamento de vocês, na festa de casamento, ou depois que o pastor e os irmãos da igreja forem embora, vai virar um baile funk seu casamento? Você vai honrar a Jesus no seu casamento, ou você não vai deixar entrar bebida alcoólica lá? E aquele rapaz me disse: não, pastor, peraí, é que é o seguinte, é que eu tenho parentes que não são evangélicos. Falei: quem está casando, são eles ou você? A festa de quem? A festa é de quem? Ou você começa a mandar no seu casamento agora, ou sua família vai ser um fiasco. Ele olhou para mim, falei: quem é você, rapaz? Não, pastor, é a família dela. Foi melhor ainda. Começa a mostrar quem manda nesse negócio, rapaz. Aí ele: é verdade, pastor, gostei, aleluia. Está proibido já. Mexi no brilho do carro. Meu irmão, tem gente que honra Jesus cantando louvores na igreja, mas quando chega numa oportunidade como essa, desonra Jesus. Honra Jesus às vezes cantando: Jesus Cristo mudou meu viver. Faz cena com cara de adorador. Já viu cara de adorador? É uma cena, um teatro. E depois, quando tem oportunidade de honrar Jesus, não honra. Ei, pergunta para mim e para você hoje: o que farei de Jesus chamado Cristo? Alguns homens da Bíblia responderam essa pergunta. Eu quero citar alguns rapidamente para a gente poder caminhar para a Santa Ceia. Alguns homens responderam essa pergunta. Por exemplo, Judas respondeu essa pergunta. Quem era Judas? Judas era o cara que andava com Jesus. E diga-se de passagem, Judas era um cara de confiança. Se não fosse confiança, quem teria entregue a tesouraria do ministério de Jesus na mão dele? Ninguém. Se não fosse confiança, não seria o tesoureiro. Quem coloca finanças na mão de um ladrão? Ele era alguém de confiança. Andava com Jesus, via milagres em Jesus, viveu por 3 anos andando com Jesus. E a resposta para esta pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Ele responde de uma forma muito tosca, de uma forma miserável. Ele vende Jesus, ele traz Jesus por 30 míseras moedas de prata. Se a gente perguntasse: Judas, o que você fez com Jesus? Ele ia dizer: eu pequei, eu traí um sangue inocente. Se a gente perguntasse para Saulo de Tarso, camarada, eu acho extraordinária a história desse homem. Se perguntássemos para Saulo: e aí, Saulo, o que você faz de Jesus? Ele primeiro ia dizer assim: primeiro eu quero contar o que Jesus fez comigo. Aleluia. Meu irmão, é tremendo quando a gente descobre o que Jesus fez com a gente. Quando a gente descobre o que ele fez com a gente pensa ou repensa o que vai fazer com ele. Primeiro quer dizer o que ele fez comigo. O que ele fez, Saulo? Ele ia dizer assim: eu estava na estrada, e de repente, caminhando na estrada, eu ouço uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Está em Atos 9, versículo 4. Ele percebeu que estava tudo errado. Ele se rende a Cristo. Se você ler lá, quando no capítulo 22, versículo 10, você vai perceber que agora não ele faz simplesmente essa pergunta: o que farei de Jesus? Mas ele olha para Jesus e fala: o que eu faço agora por ti, Jesus? O que eu posso fazer por ti? Ele diz: o que eu farei agora para o próprio Jesus. Está no versículo 10, ele diz: então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor lhe dá uma missão dizendo: levanta-te, vai a Damasco, e onde se te dirá tudo o que é ordenado fazer. E ali ele mostra-nos o que fez com Jesus. Ele obedeceu a Jesus. Mas um personagem bíblico, Nicodemos. Nicodemos aceitou a Jesus como seu Salvador. Tantos personagens, podia viajar na Bíblia hoje mostrando o que eles fizeram com Jesus. E que coisa interessante, Nicodemos é aquele que procurou ter com Jesus à noite. Mas quando ele entregou a vida para Jesus, quando ele mergulhou em Jesus, se alguém perguntasse: e aí, Nicodemos, o que você fez de Jesus chamado Cristo? Nicodemos, após se converter, diz a palavra de Deus, que Nicodemos, ele diante do tribunal, ou do tribunal judaico, o sinédrio, ele começa a defender. E ele chegou, após a morte de Jesus, a vender. Um homem muito rico, vendeu todos os seus bens para que fosse investido na pregação do Evangelho. Você começa a olhar para a palavra, começa a perceber que homens que marcaram a história souberam o que fazer com Jesus. Tem quem sabe você está vendo uma vida evangélica. Estou dizendo uma vida cristã, estou falando vida evangélica.
só porque ser gospel está na moda. Só porque, afinal de contas, na igreja eu vou achar gente boa. Um dia eu perguntei para um jovem: por que você está na igreja? Porque eu quero casar. Falei: mas igreja é igreja. Você pode até ter um casamento na igreja, mas igreja não é só para casar, né? A motivação está errada, meu irmão. Eles: não, pastor, mas eu quero casar. E se eu não casar, eu saio da igreja. Eu falei: então pode sair de uma vez. Porque se a motivação estiver errada, tudo vai ser errado. Tudo que nós falarmos, fizermos, vai ser errado. Nicodemos, ele repensa a sua vida, pega todos os seus bens, vende e entrega para a pregação do evangelho. Tem mais um homem chamado Pedro. Pedro é tremendo, camarada sanguíneo, temperamental. E Pedro jurou fidelidade até a morte. Do lado de Jesus, ele falou: Jesus, ó, estou contigo e não abro, hein? Se fosse hoje, Pedro ia falar assim: Jesus, é nós. Se fosse hoje, Jesus falar: Jesus, Pedro ia dizer: Jesus, estamos juntos e misturados. Jesus, não te largo por nada. Ele brigou por causa de Jesus. Ele pega a espada que estava na sua cintura, que eu não sei para que Pedro andava com espada. Se ele não era soldado, para que ele andava com espada? Muita gente por aí diz que Pedro pegou a espada do soldado romano. Não sei onde arrumaram isso, irmão. Não tinha soldado romano não. O Malco, ele era auxiliar do sumo sacerdote e não andava com espada. Então Pedro pegou a própria espada, desembanhou a própria espada e meteu. Alguns dizem que meteu no pescoço do Malco, que tirou a cabeça fora e pegou na orelha, né? Mas a Bíblia não fala isso. Vamos continuar com a orelha. Mete a espada na orelha do Malco, tentando defender Jesus. Diz: Jesus, eu não deixo ninguém tocar no Senhor. Aí eu te pergunto: essa fidelidade que ele jurou durou? Não. Sabe por quê? Ele andava com Jesus, mas não sabia o que fazer com Jesus chamado Cristo. Ele foi o primeiro a negar Jesus. Ei, deixa eu perguntar para você hoje, como igreja, como cristãos, como servos do Senhor, o que você tem feito? Ou você sabe o que fazer com Jesus chamado Cristo? Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele é a sua válvula de escape? Ele é o Senhor da nossa vida, ou Ele é aquele para quem a gente corre quando a gente está para baixo? Quem é Jesus para você? Meu irmão, Jesus eu aceitei como Senhor e Salvador. Tem mais alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador aqui? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Aleluia. Aleluia. Tem uma aguinha. O mesmo Pedro que jurou que estava disposto a morrer por Jesus, negou Jesus. Ainda bem que Pedro se arrependeu da forma que ele tinha lidado com Jesus. Tornou-se um dos grandes apóstolos do Mestre. Mudou toda a sua história. Diz a palavra de Deus que Pedro chegou a ser crucificado. E quando foi ser crucificado, não aceitou ser crucificado como Jesus. E pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Meu irmão, o que é que nós estamos fazendo com Jesus? Jesus é um negócio para você. Não estou aqui longe de mim para acusar igrejas, ou acusar pastores, ou acusar coisas. Mas a gente está vivendo um tempo, irmãos, onde Jesus virou um bom negócio. Eu mexendo no LX esses dias, eu achei à venda aqui em São Paulo, na zona leste, vendo igreja completa, com 150 membros. OLX. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, quem é Jesus para você? Isso me causa tristeza. Não foi para isso que o apóstolo Paulo deu a vida, lutou como apóstolo do Evangelho de Cristo. Não foi para isso que Martim Lutero passou o que passou. Não foi para isso que John Calvino aprimorou um pouco mais a reforma. Não foi para isso que John Wesley pregou 40 mil sermões. Não foi para isso que os grandes homens de Deus que passaram na história fizeram o que fizeram. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus não é um negócio. Eu pergunto para você hoje, o que é Jesus para você? Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. O que me chama atenção, é que quando eu começo a olhar para os personagens que fizeram coisas com Jesus, eu olho para a própria multidão, para quem Pilatos perguntou: o que farei de Jesus chamado Cristo? Deus te dá um conselho aqui antes de eu prosseguir a mensagem. Muito cuidado
quando você decide viver seguindo a multidão. Muito cuidado quando você diz assim: eu estou com a maioria. Muito cuidado. A multidão naquele momento tem uma palavra unânime. A multidão, instigados pelos sacerdotes, os fariseus, eles clamavam dizendo: crucifica-o. E Pilatos perguntava: o que farei de Jesus chamado Cristo? E eles diziam: crucifica. Agora, quem formava essa multidão? O que me deixa mais assustado que o que formava essa multidão eram pessoas que andavam com Jesus. Eram homens e mulheres que tinham sido leprosos e sido curados. Eram pessoas que tinham hemorragias e foram curadas. Talvez se procurássemos cegos, paralíticos, coxos que se ergueram durante a sua vida por milagres de Jesus, talvez estavam lá engrossando as fileiras, aumentando o coral, dizendo: crucifica-o. E eu pergunto para você hoje: você faz o que todo mundo faz, ou você sabe quem é Jesus para você? Como crente, você tem medo de ser diferente? Minha mãe um dia me disse: meu filho, eu sou assim, eu vou morrer assim. Eu nasci desse jeito, no Evangelho. Ela é do tempo, irmãos, de uma igreja do coque, que hoje às vezes a gente até ri, mas ela se sente tão bem assim. Tem pessoas que nasceram lá naquela igreja do coque, que sabiam quem era Jesus. E tem gente nascendo no Evangelho hoje, sem usos e costumes, porém em santidade, também sabendo quem é Jesus. Sabe qual é o nosso papel? É não nos unirmos a Satanás e apontarmos a igreja diferente da gente, mas é a gente saber quem é Jesus para a gente. Aleluia. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi dizer: qual é a igreja mais próxima? Eu descobri que dois ou três terrenos depois aqui tem uma igreja. Eu disse: eu quero conhecer o pastor da igreja. Você vai fazer o quê? Sei lá, eu vou abraçar ele. Sabe por quê, irmão? Ele é diferente, mas é minha família. E a gente muitas vezes, com o pendão da suposta verdade, a gente quer levantar e dizer assim: todo mundo está errado e eu estou certo. Cuidado, para você não se unir a Satanás, ser acusador e acusadora daqueles que são diferentes de você. Amém? Tem crente diferente de você ou não tem, irmão? Tem cada crente que é muito louco, né, irmão? Tem cada igreja que dá até medo, irmão. Mas tem uma coisa: se aquela pessoa de uma igreja completamente diferente da nossa souber quem é Jesus para ele, souber o que fazer com Jesus, ele pode ser diferente. Ele pode... Eu entrei numa igreja um tempo atrás, eu não sabia se estava numa sinagoga israelita ou numa igreja evangélica. Meu irmão, todo mundo lá de kippá, de talite. Eu achei uma igreja muito diferente. Eu falei: esse lugar aqui, meu irmão, é muito legal. Eu olhei bem e disse assim: mas eu não sou assim. Aliás, o kippá nem para na minha cabeça, porque o vento tira muito fácil o kippá. Kippá, você não sabe, é aquela cuiazinha que vai aqui, né, irmão? Eu falei: eu sou tão diferente. De repente entramos para um momento de oração com os pastores daquela igreja. Eu descobri que eles eram tão crentes quanto eu. Eles eram tão apaixonados por Jesus quanto eu. Eles eram tão... E eu comecei a olhar e disse: uau, essa é a igreja que vai morar no céu, mesmo diferente. Nós somos igreja. E eu quero dizer algo para você hoje: você anda seguindo a multidão ou você está disposto a ser diferente? Você anda seguindo a multidão que não sabe o que fazer com Jesus, está volumando o grito: crucifica-o. Quem sabe hoje tem pessoas que estão dizendo que estão vivendo no Evangelho, mas estão crucificando Jesus com a hipocrisia, com a religiosidade. Estão crucificando Jesus até em troca da denominação. Vi um pastor dizer há poucos dias atrás: não importa o que a Bíblia disse, o que importa é que o estatuto da minha igreja fala. Eu achei esse cara terrível. E um cara que tem influenciado muitos de nós. Muitos de nós não, muitos cristãos que têm usado muito a internet para colher informações. Deixa eu dizer algo a você: o que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Porque nós como igreja, onde está Jesus na igreja? Meu Deus do céu. Deixa eu dizer algo para você: que onde é que está Jesus na igreja? Sabe a cena
Irmão Eziel, o que vem na minha cabeça agora? Aquela cena de Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. Meu Deus, olha, segura isso aqui, irmão. Isso é revelação de Deus para você. Montado no jumentinho, o povo estendendo seus panos, palmeiras, e gritando e dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus entrando triunfantemente em Jerusalém. E eu começo a imaginar os sacerdotes aquele dia, onde eles estavam? Dentro do templo. Imagina os sacerdotes lá dentro assim: por favor, manda parar esse barulho aí, que a gente está esperando o Messias. O Messias estava passando na porta da igreja, só que não veio do jeito que eles esperavam. Meu Deus. Ei, cuidado para Jesus não vir do jeito que você não espera. Quer ver mais um exemplo bíblico no Antigo Testamento? Davi, apaixonado por Jesus, adorador, ele foi em busca de reconquistar a arca do Senhor. E ele traz a arca na sua segunda tentativa, ele traz a arca de volta. E quando ele vai chegando, ele está tão feliz, que ele tira sua roupa real, fica quase pelado, quase nu. Que tirou a roupa real, ficou com a roupa íntima. E ele, de forma desvairada, feliz, extravagante, ele começa a rodar, dançar em volta da arca, todo bobo igual a criança. Os valentes de Davi começam a imaginar aqueles homens grandalhões, truculentos, né? Aqueles homens musculosos, dançam com a beleza, né, irmão? Igual eu, senhor. E eu imagino aqueles homens foram tão influenciados pela paixão de Davi, pela arca do Senhor, que estava voltando para Jerusalém, que eles começam a dançar em volta da arca junto com ele. Eu começo a imaginar que cena é essa, meu irmão? Eles dançando em volta da arca, felizes, igual crianças, adorando a Deus do jeito que a população talvez não esperava. Agora preste atenção nisso. A esposa de Davi, Mical, guarde esse nome, Mical, ela está na janela do palácio e ela vê o rei dançando. Ela vê o rei dançando. Pensa nisso aqui, Edmilson. Só que essa cena me deixou hoje durante o dia confuso. A Mical vê o Davi dançando igual um garoto, sem as roupas de rei, despido do que parecia ser a grandiosidade do homem. Ele está dançando em volta da arca, A Mical aparece na janela do palácio, dá uma bronca no Davi. Quando ele entra para dentro do palácio, para dentro de casa, ela diz: você me envergonhou, olha o que você fez, dançando como um menino, como um louco. E a palavra de Deus diz que o evangelho do Senhor é loucura. Guarde isso aqui, é loucura. O cheiro de Cristo é loucura. É vida para quem quer vida e é morte para quem quer morte. E ela começa a criticar Davi por causa da adoração dele. Começou a criticar Davi por causa da adoração dele. Cuidado com as críticas. Cuidado com as críticas. Começou a criticar Davi por causa da adoração, por causa do jeito que ele adorou a Deus. Deus visitou Mical aquele dia. Como assim Deus visitou? Deus visita Mical, e Mical ficou estéril. Nunca mais Mical gerou filhos. Sabe por quê? Porque ela criticou aquilo que ela não compreendia. Meu Deus. Amém? Está o silêncio, né, irmãos? Cuidado para você não criticar aquilo que você não conhece e parar de gerar, parar de dar frutos. Tem gente seca. Eu conheço gente por aí, pessoas por aí secas, não produzem. Sabe por quê? Tudo que é diferente é motivo de crítica. Guarde uma coisa, Deus está falando com pessoas hoje aqui. Aleluia. O que a gente tem feito com Jesus chamado Cristo? A gente está querendo pegar Jesus, colocar na nossa caixinha de sapato e dizer: se Jesus não for assim, eu não aceito Jesus. Se Jesus não entrar no meu templo hoje, eu não aceito Jesus. Eu estava hoje assistindo um vídeo, um pastor no Rio de Janeiro, que entrou no metrô e começou a pregar. E da primeira até a última estação da linha, ele ganhou almas para Jesus. Eu comecei a assistir aquele vídeo, comecei a chorar, dizendo assim: Jesus, eu prego da igreja, é uma bênção. Agora Jesus,
O mesmo Jesus está lá na igreja com a gente. É o mesmo Jesus que está lá no metrô com esse cara maluco. Cara doido. Diferente de mim. Meu Deus. Eu fui pregar num retiro de jovens numa igreja. Quero dizer isso aqui para você, meu irmão. Deus está libertando a gente hoje de algo aqui. Fui pregar num retiro de jovens de uma igreja. E eu todo crentão. Naquele tempo era bem legalista. E fui pregar. E o tema era Espírito Santo. O Espírito Santo e os dons espirituais. Foi uma noite maravilhosa. Mas eu cheguei e estou sentado ali esperando a hora de pregar. Pregador tem muita coisa. A gente senta e fica esperando a minha hora de eu entrar. Daqui a pouco entrou um cara, meu irmão, maior que eu, bombadão. O cara com a camiseta regada. Aquele cara assim com a muralha. Cara enorme assim, parecia um troglodito. Sentou do meu lado assim. Aí a gente, crentão, misericórdia, olha só, eu creio. Ih, rapaz, Jesus, liberta esse homem, salva ele, Jesus. O louvor começou. Meu Deus, que vergonha. O louvor começou, eu ainda estava dando partida no meu carro, espiritualmente. Aquele cara já estava na sala do trono. Aquele cara conseguiu chegar antes de mim na presença do mestre. Oh, meu Deus do céu. Deus falou para mim, meu filho, olha para o lado aí. Eu lá seco, com aquele olho crítico, dizendo assim, meu Deus, que crente maluco esse do meu lado. E o cara está cheio de Deus. Cheio de Deus. Durante o louvor, pessoas começaram a ser batizadas do Espírito Santo. E quando eu abro o olho, eu percebo que aquele cara é que estava saindo no meio dos demais jovens, abraçando os demais. E quem ele abraçava falava em línguas. Falei, que cara louco é esse, meu? Eu já era pastor. E naquele retiro eu saí de lá com uma verdade. Eu disse, Deus, me dá a intimidade que esse maluco tem. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Ei, Deus não está no seu quadradinho. Amém, irmãos? Deus não está no quadradinho dessa igreja do Mandaqui. Meu Deus. Quem sabe a arca está chegando e tem gente igual pinto no lixo. Oh, aleluia! Tem gente que fala assim, eu não aceito da glória. Ih, se lascou. Eu estou pregando como pastor de vocês. O que farei de Jesus chamado Cristo? Coloco ele na minha caixinha, ou entro no mover dele? Vou ficar na janela do palácio criticando Davi? Ou vou descer do palácio e me jogar no meio da adoração junto com Davi? Vou dizer assim, negócio de relógio de oração aí, não estou nesse negócio não, porque isso aí não... Ou você vai se soltar e jogar, entrar no meio, deixar que o rio de Deus te leve para onde Ele quer te levar. Meu irmão, Pilatos não soube o que fazer de Jesus chamado Cristo, mas a pergunta hoje é, e nós? O que fazemos de Jesus chamado Cristo? Eu quero terminar aqui e dizer algo para você. Pilatos tentou reservar ou colocar Jesus do jeito dele. A multidão disse crucifica, ele crucifica. Açoita, ele açoita. O que a multidão mandou, ele fez. Quer saber o resultado final de Pilatos? Ele sabia que Jesus era sangue inocente. Crucificou o mestre. Jesus foi condenado à crucificação. Pilatos entrou em parafuso. Pilatos não aguentou, diz a história, e a palavra de Deus nos diz que Pilatos não fez de Jesus seu salvador. Ele viveu apenas mais alguns anos de sua vida cheio de remorsos, de rancores. Pilatos entra numa depressão tão profunda que não aguenta e comete suicídio. O cara que era o governo acabou destruído por não saber quem Jesus era para ele. Sabe o que Deus está falando com a gente hoje aqui? A gente pode estar na igreja, a gente pode ser crente, a gente pode carregar carteirinha de membro, pode fazer tudo, meu irmão. Mas se a gente não souber quem é Jesus, nossa vida vai chegar em lugar nenhum. Você já pensou? Pensa comigo, meu irmão. Renunciar às coisas dessa vida. A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais. A Bíblia fala. E a gente renunciar tantas coisas do mundo, viver no Evangelho, e no final perder a salvação. Se é para ir para o inferno, meu irmão, vai arrebentando.
Se Deus nos chamou para a sua glória, Deus chamou para a verdade, a gente vive na verdade. Deus chamou para o Evangelho, a gente vive no Evangelho. Deus chamou para viver, meu irmão, debaixo da bênção dEle. Vivemos debaixo da bênção dEle. Se Deus nos chamou para viver debaixo do mover dEle, a gente vive debaixo do mover dEle. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Quero convidar você para ficar de pé comigo em nome de Jesus Cristo. A mensagem desta noite é uma mensagem para a gente plantar bananeira, dizendo: uau, que mensagem, não é isso? Eu não vim aqui para deixar você feliz, eu vim aqui nesta noite para causar um impacto em você. A palavra que Deus me deu hoje não era para deixar você felizinho, era para deixar você desconfortável. Eu fiquei desconfortável com esta palavra. Quem conforta é o Espírito Santo, mas há palavras que nos mexem. É como quando você vai num médico e ele fala assim: tomou um remédio, vai dar resultados. Eu precisava uma vez tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, perdão, e eu precisei tomar, mas me deu uma coceira terrível. E o médico disse: não tem como escapar, Marcelo, você tem que passar por esse comichão. E quando falou do comichão, eu lembrei da Bíblia, que a Bíblia diz que nos últimos dias o Evangelho verdadeiro ia dar comichão no ouvido das pessoas. Está disposto a ser alguém que vai dar um comichão em alguém? Lembra que Deus disse para Samuel lá no templo, quando Samuel teve o chamado de Deus? Deus disse: Samuel, sim, Senhor, fala que teu servo ouve. E ele começou a falar o que aconteceria e disse: tem mais, eu vou trazer através de você uma verdade para essa nação, e quem ouvir vai ter comichão nos seus ouvidos. Ei, a igreja está nessa terra para causar um incômodo. Atos dos Apóstolos diz: aqueles que causam alvoroço chegaram também aqui. Ei, aqueles que causam alvoroço chegaram também aqui. Você é aquele que causa alvoroço no bairro onde você mora, na região onde você está, no seu trabalho. Você é aquele que causa alvoroço na faculdade onde você estuda. Você é aquele que causa alvoroço no meio dos seus familiares. Você é aquele que causa alvoroço no meio da vizinhança. E eu te pergunto: qual tem sido o motivo do seu alvoroço? Jesus ou as fofocas? Você pode fechar os teus olhos onde você está. Essa, quem sabe, é uma noite da gente se entregar. Jesus não foi para a cruz do Calvário à toa. Ele não foi para a cruz do Calvário em vão. Ele não foi crucificado em vão. Ele sonhou com a igreja. Ele desenhou a igreja. Ele desenhou o dia de hoje, que você estaria aqui hoje participando da Santa Ceia. Jesus, quando foi para a cruz, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo cumpra-se a tua vontade. Jesus sabia. Jesus não apenas sentia, ele sabia qual era o projeto dele para a igreja. E hoje ele está dizendo para você: meu filho, o que eu fiz por você? Eu deixei o trono no céu por você. Eu vim viver uma vida nesta terra por você. Jesus está dizendo: eu morri por você. Quem sabe ele está dizendo hoje no seu ouvido: meu filho, eu ressuscitei por você, para que você também tenha vida eterna. E hoje a pergunta de Jesus é: o que você faz de Jesus chamado Cristo? Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de transformação. Essa é uma noite onde a gente repensa, a gente revê a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. A gente revê a nossa vida no Evangelho de Cristo. A gente vê o testemunho que a gente tem dado como crente, como servo do Senhor. A gente revê o testemunho que a gente dá, o testemunho que a gente tem dado por onde nós temos andado. O cheiro de Cristo precisa estar na gente. Deus, nós estamos na tua presença. A ti nós nos rendemos nesta noite de hoje. Sei, meu Deus, que essa é uma noite de celebração, de ceia. Pai querido, e Jesus na cruz do Calvário pagou o alto preço por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna com Cristo, salvação em Cristo. Nós pudéssemos ter o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado, toda impureza, toda imundícia. Eu coloco agora diante de ti, meu Deus, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada servo teu, cada pessoa que hoje procura responder esta pergunta de alguma forma: o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo?
Pessoas, meu Deus, que têm chegado diante de Ti nesta noite dizendo: eu quero ser um fiel melhor. Eu quero ser um crente transformado. Eu quero ser um crente regenerado. A graça dele nos alcançou nesta noite e diz: meu filho, eu te amo, por isso eu te trouxe a minha presença nesta noite.